Beleza, voltei agora. Obrigado pelo aviso. Eu mutei o microfone para poder ajustar. Bom, então a gente vai, voltando aqui então para o tópico da aula, nós vamos fazer um programa agora para mostrar um pouco mais do funcionamento da estrutura while. Então lembrando que na estrutura while, que a gente pode interpretar como enquanto, ela é muito similar à ideia do if, ou da estrutura condicional C, no sentido de que ela faz um teste e enquanto o resultado da operação lógica for verdadeiro, continua a executar o trecho de código. Então, aqui dentro, se eu colocar um printf, bom dia, por exemplo, tiver aqui então uma estrutura que é sempre verdadeiro, ele vai imprimir esse bom dia aqui infinitas vezes. Infinitas vezes é exagero, mas quantas vezes até, dizer, não tem nenhuma restrição de quando ele vai parar. Que a gente pode dizer que é alguma coisa que é sempre verdadeiro. Por exemplo, 1 é igual a 1. Então, se eu fizer um teste verdadeiro aqui, 1 igual a 1, então ele vai imprimir isso aqui sem parar. Vamos fazer um teste. Então, compilei. Então, ele vai ficar imprimindo aqui bom dia, bom dia, bom dia, sem parar, certo? Ele nunca vai parar. Por que ele parou aqui? Porque eu fiz um comando de encerramento da função, que é o Ctrl+C. O Ctrl+C ele impede, ele interrompe a execução do programa. Se não fosse isso, ele ia ficar para sempre rodando. Ao invés de 1 igual a 1, o que eu poderia utilizar, que é mais simples em C, é o próprio 1. Porque em C, ao final das contas, tudo que é verdadeiro é codificado como 1. E falso é codificado como 0. Então, while 1 significa enquanto for verdadeiro. Então, a gente pode ver aqui que é a mesma coisa que tem esse valor. Então, tá lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, direto, certo? Bom, esse tipo de situação em que eu tenho uma estrutura que é sempre verdadeira é o que a gente chama de loop infinito. E a gente quer evitar isso. A gente quer evitar porque é algo que vai travar o seu programa, vai deixar o seu programa executando sempre dentro de um mesmo código e nunca vai sair daquilo ali. Então a gente quer não fazer isso, né? Evitar esse tipo de situação ao máximo possível. Então eu vou até comentar esse cara aqui. Vamos colocar agora começar a deixar esse programa um pouquinho maior. O que a gente gostaria então com uma estrutura como o while? É algo que tem uma condição que a gente chama de parada. Ou seja, quando o teste gera resultado falso. Eu tenho que definir bem qual é a condição de parada. Então, eu posso, por exemplo, aqui ter um bom dia inicial e mostrar alguma coisa na tela. Então, por exemplo, eu posso perguntar agora, eu não tenho aqui como pegar eu poderia tentar pegar a hora do sistema para mostrar alguma coisa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui então a gente pega aqui aquela função, aquela biblioteca time. Nós usamos na aula passada para pegar a hora do sistema. E eu poderia, por exemplo, eu tenho aqui um tipo, vou colocar inteiro mesmo.
que é o time null. Essa é a hora do sistema. E a hora do sistema, na verdade, para poder pegar a hora do sistema corretamente, né, a hora local, eu tenho que utilizar uma estrutura, né? Mas aqui a gente só vai dar uma olhada aqui o que é essa hora aqui do sistema. Então vamos imprimir. Você vai deixar eu fazer isso, né? Porcentagem D. Perdão. Hora. E por enquanto eu vou deixar fora isso aqui. Vamos ver o que acontece. Bom dia. E ele mostrou aqui um número qualquer, né? O que é esse número aí, né? Esse número é o que ele está codificando como sendo a hora atual do sistema. Tanto que eu digito aqui, eu rodo de novo o programa, olha como que esse valor se altera. A gente usou, inclusive, esse número como sendo a semente do número aleatório, da sequência aleatória que a gente gerou para criar os números mágicos, né, na aula passada. Então a hora do sistema ela vai alterando. Para eu efetivamente pegar que horas são agora no sistema, é um pouquinho mais chato aqui. Eu vou fazer, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Existe um tipo que é o tipo time t, o tipo hora, que vai me dizer qual é o tempo, o horário do sistema. Existe um tipo específico para isso. E para poder extrair a hora exatamente, eu vou precisar de uma estrutura. Eu vou só usar ela aqui. E não vou explicar por enquanto como que funciona, mas eventualmente a gente vai entender, tá? Então tá aqui horário isso aqui é o horário do sistema, que vai pegar isso, e agora o horário então só vou vou criar aqui uma estrutura HS que é do tipo agora HS, e vou criar aqui um hora, que é o que vai pegar então o agora HS vai pegar a hora local do endereço do horário do sistema, e a hora exatamente é o agora HS. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu sei que vocês não viram isso aqui, eu tô tentando fazer uma coisa que vai ficar legal aqui, mas pera lá. Aqui eu tô fazendo... Eu acho que eu tenho que fazer uma... eu tentei improvisar aqui, mas acho que não vai dar certo. Senão eu vou ter que explicar muitas outras coisas para vocês. Na próxima aula eu posso trazer melhor como pegar o horário do sistema. Eu tive essa ideia agora aqui e quis implementar. Não vai dar certo. Deixa, senão eu vou demorar demais para fazer aqui a hora do sistema. O que a gente pode pegar aqui de qualquer forma, vamos pegar a hora como a gente estava fazendo mesmo. Então, vou pegar só a hora normal aqui. E eu vou pegar esse horário e eu quero dividir essa hora aqui, sei lá, em 24 horas do dia. Então, vamos só pegar o horário e dividir por 24. Vou pegar o resto da divisão por 24, que é um pouco mais simples. Então aqui 17, 19. Então suponha que a cada hora que eu
que eu entro, eu tenho um número diferente aqui de valores que tem a ver com o horário que eu entrei. Então vamos simular esse valor aqui. Então simulando como se fosse essa a hora do dia. E aí o que eu quero fazer é fazer o seguinte, eu quero mostrar na tela um número de asteriscos relativo ao valor que está armazenado em hora do sistema. Então, o que eu queria fazer, né? Então, por exemplo, se hora for igual a 3, então eu quero mostrar 3 asteriscos na tela. Se hora for igual a 10, então eu quero mostrar 10 asteriscos na tela. E assim por diante. Então, como é que eu faço isso, né? Para eu repetir, para eu poder deixar o programa independente do número de asteriscos que eu mostrar, então se eu tenho um printf, por exemplo, com um só asterisco, né, ele só vai exibir um asterisco. E mais nada. Se eu quiser 2, eu tenho que fazer 2 printfs. 3 printfs. Só que a partir do momento que eu faço 3, por exemplo, né, vamos mostrar aqui. Se eu fizer 3, então ele vai mostrar 3. Se eu fizer 4, opa, isso. Se eu fizer 4, ele vai mostrar 4. Então isso está fixo no programa. Eu utilizo a estrutura while, por exemplo, para fazer um teste e imprimir, ou rodar a linha printf que imprime o asterisco um número de vezes que eu queira. Que número de vezes seria esse? Bom, enquanto eu posso ter aqui, por exemplo, int vezes, por exemplo, ou contador, tem um contador, o contador começa em 0, e aí enquanto o contador for menor do que a hora do sistema, então ele imprime o asterisco e o contador recebe contador mais 1. Então eu estou alterando o valor do contador. Então na primeira vez o contador é 0, eu comparo com a hora. Se ele for menor do que a hora, então ele imprime o asterisco e conta 1. A gente pode até... Aqui já está mostrando a hora ali, em cima, né? Então a gente vai saber mais ou menos aí como é que isso acontece. Então vamos lá. Ó. Então, por exemplo, 10. Então ele exibiu 10 asteriscos aqui. Se o número for 16, ele exibe 16. Se for 20, ele exibe 20. 22. 0, ele exibe 0. E assim por diante. Então a gente fez um programa que automaticamente exibe um número de asteriscos relativo a um número aqui que foi pego da hora do sistema. Então, essa é a repetição aqui que é feita. Então, esse teste aqui, ele vai executar esse teste enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executando. Assim que for falso, ele continua a execução do sistema. Então, aqui... É porque o teste do while deu resposta falsa. Se o programa nunca der resposta falsa, ele nunca vai chegar nesse ponto do programa. Eu vou até grudar os dois aqui, deixar um barra N. Então, se o programa chegou aqui, é porque o teste do while deu resposta falsa, em algum momento. Quando que ele dá a resposta falsa? Então, isso acontece porque
Porque, nesse caso, quando a gente compara o contador e a hora, nós vamos ver que eles vão ter valores que permitem que aquela resposta seja falsa. Então, o contador aqui em algum momento chegou em 10 e a hora também é 10. Isso significa que o contador não é menor do que a hora mais, então ele sai desse while. Bom, então isso aqui a gente já viu, na verdade, né? Bem simples. Eu vou fazer um outro valor aqui, um outro programa. Então, vou pegar a hora asterisco aqui, para a gente poder lembrar como é que é. E vou fazer uma cópia e vou chamar aqui de hora asteriscos 2. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, né? Eu poderia ter não só uma sequência como essa, mas eu poderia ter duas. Vamos supor que ao invés de imprimir o número de asteriscos relativo ao número de horas, eu quisesse imprimir como se fosse uma sequência de o número de linhas relativo a esse número de horas. Né? Então vamos supor agora, se hora for 3, então eu quero exibir assim, a primeira linha com 1, a segunda linha com 2 e a última com 3. Se hora for 10, eu quero... 10 é muito grande aqui para eu mostrar. Se hora for 5, eu quero primeiro exibir 1, depois 2, depois 3, como se fosse um gráfico. Depois 4, depois 5. Então eu quero exibir uma sequência de números. Como é que eu faria? Reparem que nesse caso, o número de linhas que eu quero mostrar é igual ao total de horas. E o número de asteriscos vai variando de 1 até o total de horas, no final. Então, agora, como é que a gente faria essa repetição? Se eu coloco, por exemplo, de uma vez aqui, né, quer dizer, não dá para mostrar, né? Eu só consigo, do jeito que está aqui, eu só mostro a última linha. Eu poderia fazer, o que eu poderia fazer aqui para resolver esse problema? O que eu tenho aqui é uma repetição da repetição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se eu tenho eu vou ter uma repetição que vai valer para as linhas e uma repetição que vai valer para o número de asteriscos. Se eu considerar só um while, como está aqui agora, o que eu consigo só é a repetição valendo o número de asteriscos. O que eu quero também é uma repetição que repita nas linhas para mim. Então agora eu vou ter dois contadores. Conta linhas. Opa. Desculpa aí. E um conta asterisco. Eu tenho duas contas possíveis. Esse cara aqui, ó, vou ter um primeiro while que vai contar as linhas. Conta as linhas menor do que hora. Porque isso aqui vai rodar, vai executar. Número de vezes proporcional à hora. Então ele vai rodar hora vezes. Se a hora for 5, ele vai rodar 5 vezes. E agora aqui, o que tiver aqui dentro... Errando tudo aqui. Pronto. O que tiver aqui dentro vai rodar agora, eu tenho que definir, né? Quantas vezes eu quero que isso aqui execute. Eu quero que na primeira vez execute uma vez. Na segunda, execute 2 vezes. E assim por diante. Então, agora vai ter que mudar isso aqui, né? Então, como é que eu faria essa contagem? Lembrando que aqui do lado de fora eu já sei, né? Que já tá igual da outra vez. Agora é esse while aqui que eu não sei o que eu vou fazer. Bom, se a gente não sabe como fazer, o que a gente pode fazer primeiro é imprimir desse jeito, né? Então eu tenho printf aqui. Vamos pôr um printf /n. E agora, pessoal?
que será que acontece com esse programa especificamente? Aqui o que eu vou exibir é um asterisco por linha, basicamente. Né? Então ele põe um asterisco e dá um barra N. Põe um asterisco e dá um barra N. Está igual ao outro programa. Né? Ele só imprime um asterisco por linha. Mas o que eu queria não era um asterisco por linha. Eu quero que na primeira linha tenha 1, na segunda tenha 2, na terceira tenha 3, 4, 5 e assim por diante. Então tem que ter uma repetição aqui, não tem jeito. Então tem que ter um while que, de alguma forma, repita essa linha aqui com asterisco. Esse while aqui é o conta. A gente pode fazer alguma conta aqui com esse conta asterisco. Que inicialmente é 0. Se ele inicialmente é 0 e eu quero que ele exiba pelo menos uma vez, vocês têm ideia de como é que eu faria? Bom, a gente pode fazer o seguinte, né? Enquanto o conta asterisco for menor ou igual ao conta linhas, ele exibe esse printf. Porque o conta linhas... Opa, tem esse contador aqui ainda, tá? O conta linhas, ele vai aumentando de valor, né? Então, na primeira vez, ele é 1, ele é 0. Então, na primeira vez que ele for 0, ele vai entrar aqui, conta linhas é 0, conta asterisco também é 0, ele imprime uma vez. Aí, eu faço que conta asterisco é igual a conta asterisco mais 1. Então, ele imprimiu um asterisco, conta um asterisco. Quando ele voltar nesse while, repare, o conta asterisco aqui agora vai ser 1 e o conta linhas vai ser 0. Então, ele vai executar uma vez só. E aí ele sai, dá o barra N. Entra aqui no conta linhas, agora o conta linhas de 0 passa a ser 1. Se de 0 passa a ser 1, então a gente vou fazer a sequência aqui, né? Então, na primeira vez, vamos supor, se hora foi igual a 2. Então, o que ele vai fazer? Na primeira execução, conta linhas igual a 0, conta asterisco igual a 0. Então, quando ele entrar no while, conta linhas menor que hora, isso aqui vai ser verdadeiro. Nesse caso aqui, menor do que 2, né? Então isso aqui vai dar verdadeiro. E aí ele vai entrar no while aqui dentro, conta asterisco menor ou igual do que conta linhas. E isso aqui também é verdadeiro. Por quê? Conta asterisco é 0 e conta linhas também é 0. Certo? Então vou deixar só V aqui, para caber no terminal. E V aqui também. Verdadeiro. Então o conta linhas aqui é 0. Então o que ele vai executar? O printf. Então ele vai dar um printf aqui asterisco. Na sequência, eu não estou pondo ponto e vírgula não, tá? Só para... Isso aqui não importa tanto. Na sequência, o que ele vai fazer? O conta asterisco que era 0, agora passa a ser 0 mais 1, é igual a 1. Quando ele voltar, então, e testar de novo o while aqui, ele vai voltar e testar de novo, né? While, conta asterisco, que agora é 1, é menor ou igual ao conta linhas, que é 0. E agora isso aqui é falso. Como é falso, ele não imprime o printf, ele sai do while. O que ele vai fazer agora? Ele dá um barra N e o conta linhas passa a ser 0 mais 1 igual a 1. Então agora eu estou na linha, eu já fiz a linha 0, a linha 1, né? Vou para a próxima linha. Ele vai agora fazer o quê? Voltar para o while lá de cima. While, conta linhas, que é 1 menor do que 2. Isso aqui ainda é verdadeiro. Então o número de linhas ainda é menor do que o número de horas. E aí alguém já perguntou aí no chat, é isso mesmo? O que vai acontecer com o asterisco? Qual é o valor aqui do conta asterisco? No conta asterisco, isso aqui na segunda execução. Na segunda execução, eu teria isso. O conta asterisco aqui, ele... quando eu for perguntar, né?
se o ponto asterisco é menor ou igual ao conta linhas, o conta linhas é 1. E o conta asterisco é quanto? Quem está prestando atenção aí? O conta asterisco é 1 também. Por quê? Porque ele foi alterado na execução anterior e eu não modifiquei mais ele. Só que não era isso que eu queria, né? Porque se eu deixar desse jeito, ele vai sempre imprimir um só asterisco por linha, porque ele está mudando o conta asterisco e o conta linhas ao mesmo tempo. Não é isso que eu queria. Então, realmente, eu preciso alterar o código aqui. O que a gente precisaria fazer? Precisaria zerar ele toda vez. Então, a gente precisa dizer que o conta asterisco volta para zero todas as vezes. Tá? Nessa parte aqui. Sempre que começa a execução, eu zero ele. Aqui eu até poderia tirar essa inicialização, porque eu sempre estou contando ele aqui no zero. Beleza, agora sim. Né? Se eu faço ele igual a zero, então 0 é menor do que 1 e assim por diante. Então ele vai fazer o printf. Aqui eu estou fazendo linearmente, tá? Não como se fosse um while, mas como se ele estivesse repetindo toda vez esse printf. E aí a gente pode até dizer aqui, né? Asterisco recebe 0 mais 1 igual a 1. Agora então ele fez a primeira linha. Ele vai testar de novo. While conta asterisco, que agora é 1, menor ou igual a conta linhas, que também é 1. Então isso aqui também dá verdadeiro. Esqueci de pôr aqui o verdadeiro. Verdadeiro. Faz o printf. Agora ele vai exibir mais um asterisco. Agora o conta asterisco que era 1 vai somar mais 1, vai para 2. E na hora agora que ele for testar o while, o conta asterisco agora é 2. Isso não é menor ou igual do que o conta linhas, que é 1. Isso aqui vai dar falso. Então ele sai do while e volta para o while anterior. E aí agora na terceira execução, while... esqueci também de dizer, né, que depois dessa execução ele incrementa o conta linhas. Que era 1, mais 1 vai para 2. Então, conta linhas que agora é 2, é menor do que 2, falso também, e aí termina a execução do programa. Tá? Então, esse aqui ficou bem verboso, né, com bastante linhas aqui, mas é só uma simulação com hora igual a 2. Então, agora a gente tem aqui bonitinho o nosso programa. E aí uma coisa que a gente pode fazer também, para simplificar o código, ao invés de fazer aqui explicitamente conta asterisco igual conta asterisco mais 1, existe um operador que resume, que é um tipo de um diminutivo disso, né? Asterisco mais mais. Então, quando eu faço uma variável mais mais, o que eu estou fazendo é pegar o valor daquela variável e somar 1 nela. Isso a gente chama de incremento. Então, é só para vocês saberem aí, se vocês virem em algum lugar, mais, conta linhas, mais. É isso que eu estou fazendo. Tá? Muda alguma coisa? Não muda nada, é exatamente a mesma operação. É mais rápido? Não, não é mais rápido, é a mesma coisa. Mas por que é melhor? Porque é mais fácil de digitar, só isso. Tá? O código fica um pouquinho mais enxuto. Aí o Leonardo perguntou se o incremento, né, o operador mais vai sempre depois da variável. É mais comum que seja depois da variável, mas você pode usar ele antes da variável também. Tá? Só cuidado aí, porque usar ele antes da variável e depois tem uma diferença. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui nessa aula, porque não é o foco, mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, se você for usar ele, se ele for ser utilizado sozinho numa linha, como está aqui, então eu posso usar ele desse jeito e não vai ter nenhum problema. Tá? Quando eu ponho antes, eu posso colocar antes, assim, mais. Também vai funcionar, se eu pegar aqui... Opa! Ele tá... desculpa, tem um errinho aqui que não tem nada a ver com o que a gente fez, tá? Até o contador aqui que ele tá imprimindo, que agora não é mais contador, é conta linhas.
Vou até tirar isso aqui fora. Beleza, ele faz normal, tá? Ele não vai reclamar de eu colocar antes ou depois, mas cuidado, porque tem diferença. Na mesma linha não tem diferença. Se você fizer uma linha só com um incremento, não tem diferença. Mas se você fizer umas composições diferentes, assim, depois nós vamos mostrar que tem diferença entre os dois. Então, beleza? Agora HA. Então, olha que legal, né? Quando tem 6, ele vai entrar, vai imprimir 6 linhas. 11 linhas. 13 linhas. 14. Vou esperar um pouquinho aqui para dar a diferença. 19. Acho que ele está contando os segundos, né? O segundo atual. 0. 2. E assim por diante. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu utilizei o que a gente chama de estrutura de repetição aninhadas. Então, uma está aninhada dentro da outra. Isso pode ser bastante útil em muitos cenários. Deixa eu olhar aqui no chat, ver se tem alguma outra dúvida. Eu já respondi aqui o do Thiago, né? Tinha que realmente zerar o conta asterisco. Vamos voltar aqui só para não perder os tópicos. Então, impressão de formas na tela, foi o que eu fiz agora. E agora vamos fazer um outro um while que imprime os bytes. Então vamos ver aqui, a gente tem o bytes, interpretação de bytes do byte. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu falei, a gente já comentou aqui em outras aulas que a grande questão da codificação binária é como é que a gente interpreta a codificação binária. Se a gente tem, por exemplo, um char, vou até colocar um segment char byte aqui, vou começar ele com 0. Então, tudo tá como eu interpreto esse byte. Então, eu poderia verificar todas as interpretações possíveis. Com um byte, podemos representar 2 elevado a 8 valores distintos. Nesse caso de 0, que é o primeiro byte. Então, 0, 1, que seria o 0, até o 255. Então, são 256 valores distintos. O que eu quero fazer aqui é um programa mostrar na tela 3 interpretações desses valores. Em decimal, em char e em hexadecimal. O decimal é o porcentagem D, o char é o porcentagem C, e o hexadecimal é a porcentagem P. Também existe porcentagem X, tá? É a mesma ideia. Bom, então vamos lá, como é que eu faço? Eu gostaria então de imprimir aqui porcentagem D, vou usar um barra T que é um tab, porcentagem C, barra T que é um tab, porcentagem X, barra N. Então o que ele está fazendo aqui é, eu vou imprimir um número decimal, dá um tab, um número caractere, um valor caractere, dá um tab, e um hexa, dá uma quebra de linha. E aí esse valor vai ser o byte, tá? Que é aquele byte aqui de cima, essa variável byte que começa com 0. Só que se eu fizer só isso, né, como é que eu... O que vai acontecer? Eu vou exibir só e unicamente o valor do 0, né, do byte 0. Ah, perdão. Na verdade aqui eu tenho que ter 3 vezes ele, né? Byte, byte, byte. Por quê?
é o byte para porcentagem D, o mesmo byte, só que agora em porcentagem C, e o mesmo byte em porcentagem X. Agora sim, opa, perdão. Interbyte vai dar 0, 0, 0. Aqui, o char aqui não apareceu nada na tela, porque na verdade o 0 não é nada, tá? É só uma interrupção rapidinha aqui, o Guilherme pediu para mostrar o código do outro programa, que mostra os asteriscos. Tá, só um minutinho. Arthur também eu posso responder daqui a pouco. Então só vou voltar rapidão aqui nos asteriscos. Tem alguma dúvida aí, Guilherme, antes da gente seguir pro programa aí dos bytes? Depois eu mando para vocês, tá? Eu zipo isso aqui e mando para vocês. Na aula passada eu acabei esquecendo de mandar logo em seguida, mas quando eu não mandar assim, vocês podem me avisar, que aí eu o mais rápido possível. Ah, beleza. Feito então. Então vamos lá. O Arthur perguntou, os valores anteriores vieram de onde? Aqueles 6.000, aquele valor, né, grande aqui, né? 6 milhões, alguma coisa. Bom, isso aí é porque o compilador, ele não foi dado para ele, né, no printf não foi dado da onde vem aqueles porcentagem aqui no programa, porcentagem C e porcentagem X. Então ele pega valores da memória, tá? Valores que já estão na memória ali. São lixos de memória aquilo ali. Então é o que a gente chama também de comportamento indefinido. Você nunca sabe o que vai acontecer porque você não programou direito. Então, em C, em linguagem C, a gente tem a vantagem de que a gente pode fazer muitas coisas, é bem amplo o que a gente pode fazer. Ele nem dá ordem, não dá nada. Justamente ele está confiando que está fazendo certo, tá? Basicamente isso. Bom, esse aqui é o byte 1, então. Mas aí, quando você não programa direito, acontece o que a gente chama de comportamento indefinido, ou undefined behavior. Não dá para saber. Tá? O que eu gostaria de fazer agora é não só o valor 0, mas todos os valores, de 0 até 255. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso usar o while, poderia utilizar o while para testar alguma coisa. Por exemplo, perguntando o seguinte, ó, o byte é menor do que 256, enquanto ele for menor de 256, eu executo essa linha aqui e incremento o byte. Então a gente já usou isso. Uma outra forma de fazer, ao invés de usar while desse jeito aqui, existe também uma outra estrutura chamada do while. Do while. Então poderia fazer desse jeito. Qual que é a diferença? O primeiro testa, faz o teste, se for verdadeiro ele executa, volta. Se for verdadeiro executa, volta. E assim por diante. No segundo caso, repare que não existe teste no início. Então ele sempre executa a primeira vez. Ele não testa. Primeiro ele executa, depois testa. Se for verdadeiro, ele executa de novo. Se for verdadeiro, ele executa de novo. Então o teste é feito no fim. Então são duas versões do while. Versão, digamos, clássica do while é teste no início. Que é o que a gente chama de enquanto. Aqui, o teste, no fim, algumas estruturas têm isso aqui como se fosse um repita. Né? Enquanto, faça, repita. Que não é faca não, tá? É faça. Eu não consigo digitar um C aqui nesse meu teclado, não sei se cedilha. Então, faça, repita. Aqui a versão clássica é enquanto, faça. Então, nesse caso aqui, o teste é no início. Então, basicamente, o que eu tenho que pensar, né, se eu quero que seja no início ou no fim, aí tanto faz, tá? Tanto faz não, né? Depende do problema que você tem. Então, do while ele pode ser útil em alguns casos. Ah, daí para fazer tudo com while? Dá para fazer tudo com while, né? Você pode sempre garantir que a primeira vez vai ser verdadeiro e ele funciona como se fosse um do while. Tá? Mas estou mostrando aqui o do while para vocês, porque é legal também ter essa opção.
Opa, fiz alguma coisa errada, meus amigos. Então, entrei aqui no que a gente chama de loop infinito, tá? Vamos ver o que eu fiz errado. Bom, enquanto o byte for menor do que 256. Ah, tem uma questão aí, hein? Quem pegou aí? Por que ele não tá dando certo isso aqui? Alguma ideia, pessoal? Pensa o seguinte, ó. Quando que isso aí vai dar falso? Sempre que a gente tem um loop infinito, o problema é que o while não deu falso. O que acontece é, o byte só tem um byte. Então, quando vamos supor que eu estou chegando lá no final, né? 255, 251, 252, 253, 254, 255. 255 ainda é menor do que 256. Então, beleza. Né? Tranquilo. Então, sei lá, byte 254 é menor do que 256. Ah, verdadeiro. Byte. Aí eu somo o byte, né? Então, byte recebe 254 mais 1 igual a 255. Show. 255 ainda é menor do que 256. Ah, legal, isso aqui é verdadeiro. Quando eu faço byte, que é 255, mais 1, que dá 256, opa! Não dá 256. Overflow. E volta para zero. E aí, quando ele for testar, byte volta para zero. É menor que 256? Sim, verdadeiro. Então, ele nunca vai parar. Então, o que eu tenho que fazer aqui é eu tenho que mudar a minha lógica. Tá? Essa lógica aqui não está legal. Eu tenho que rodar enquanto o byte for menor ou igual a 255. E aí vai funcionar. Assim, né? Tem que pensar aqui, né? Byte menor ou igual a 255, será que vai funcionar? Bom, de qualquer forma, o zero é menor ou igual que 255. Então eu tenho um problema aqui, né? Eu quero mostrar os valores de 0 a 255, mas é que aqui o byte, né? Esse incremento aqui, eu não consigo representar o 256. Então esse cara aqui é sempre verdadeiro. Tá? Nesse caso aqui, do jeito que está aqui. E aí, sugestões? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Aí a sugestão aí do Israel, né, é utilizar o int. É exatamente isso que a gente vai ter que fazer, tá? Não tem como usar um char do jeito que está aqui. Então eu vou deixar aqui um byte. Eu vou deixar ele aqui quietinho para permitir então vou usar um unsigned char. Não, desculpa. Um unsigned short, que na verdade na verdade são 2 bytes, né? Isso é uma variável com 2 bytes. E aí sim eu conseguiria fazer desse jeito. Vou até alterar aqui porque para ficar certinho. Então, na verdade, essa variável ela até pode alcançar 2 bytes, né? Seria 2 elevado a 16. Mas eu só vou usar vou deixar esses comentários aqui para ficar aí para posteridade.
E vou deixar essa versão aqui com byte mesmo. Estou marcando aqui que gera loop infinito. Porque temos overflow ao somar byte maior do que 255. Então, vou mudar agora aqui com byte 2 e agora acho que vai dar certo, né? Então, só alterei aqui para ter mais um byte. Beleza. Então, o que eu fiz aqui foi imprimir na tela todos os valores que eu consigo interpretar com bytes. Então, o 0, eu imprimi aqui com um x, então ele imprimiu em hexadecimal, mas ele não mostra aquele 0x. Tá? Essa é a diferença entre o porcentagem x e o porcentagem p. O porcentagem p mostra aquele 0x, indicando que o número é hexadecimal. Aqui dá para a gente ver alguns dos efeitos aqui da interpretação. Né? Na primeira coluna eu tenho decimal, no meio eu tenho char e depois eu tenho o hexa. Vocês vão ver aqui que no começo os chars eles não dão muito certo, né? Eles aparecem tudo em branco e eles dão até uma confundida aqui no meio. Isso porque alguns dos char eles são utilizados para os comandos que a gente dá lá no printf, por exemplo, um /n, por exemplo, /t, até mesmo um backspace. Né? Então existem barra alguma coisa que são utilizados ali dentro dos caracteres, que são na verdade comandos, então eles não são imprimíveis na tela. Ele passa a imprimir na tela no 33 aqui, que é o ponto de exclamação, que é o primeiro caractere imprimível. Depois eu tenho aspas duplas, o jogo da velha aqui, o hashtag, o dólar, o cifrão, e assim por diante. Então dá para a gente ver quais valores decimais e hexadecimais correspondem a diferentes caracteres que são imprimíveis na tela. Dá para ver que tem um monte aqui que não é imprimível, que aparece um ponto de interrogação aqui, porque esse terminal não consegue imprimir. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, procurem sobre a tabela ASCII, que é exatamente isso que estamos tentando imprimir com porcentagem C, tá bom? Mas aí aqui vocês já conseguem saber a interpretação de alguns desses valores. Eu tenho que lembrar aqui, mas eu acho que se vocês procurarem ASCII Table ou tabela ASCII mesmo na internet ou na Wikipédia tem também uma versão, vocês vão ver que, por exemplo, o número, deixa eu pegar aqui, o /n é o decimal 10. Então aqui no 10, ó, olha só, no 10 ele deu um pulo de linha, ele quebrou a linha aqui, ó, porque isso aqui, ao invés de imprimir o que seria o caractere 10, ele imprimiu o /n, ao imprimir o /n ele quebra a linha. O 9 é um /t, então olha só, como ele deu um /t, ele deu um tab aqui e jogou o 9 aqui para frente, então tem dois tabs, ó, um tab aqui, um /t aqui e um /t que eu tinha posto explicitamente. E aí, enfim, tem outras barra alguma coisa que são comandos que eu posso utilizar. Tá? Isso era utilizado para comandar a impressora mesmo, que o printf ele foi pensado também para utilizar a impressora, não só o monitor, tá? O terminal. Beleza. Então, legal, isso aqui já tem um programa interessante aí para vocês darem uma olhada. E agora, eu vou mostrar como última, deixa eu pegar aqui, eu não esqueci dos tópicos. Tá varrendo a memória stack, isso aqui é legal também, então vamos... Esse aqui é um programa que eu recomendo que se vocês forem rodar na casa de vocês, que vocês não tenham nada aberto que precise, sei lá, que vocês
precisem salvar antes, né? Faz uma execução aí zerada aí do seu programa, porque a gente vai olhar para a memória. Então eu vou pegar aqui o primeiro endereço da memória, então, sei lá, um valor, um variável aqui, vou chamar variável 0. E aí então eu vou pegar um char asterisco, né, que é um endereço. Eu vou pegar o endereço aqui da primeira variável, var, e vou imprimir na tela. A gente vai fazer a mesma coisa que o outro programa. Imprimir o valor decimal, o valor char e o valor hexa dele. Eu vou imprimir em porcentagem P para aparecer o 0x, porque eu acho bonitinho. E então a gente vai imprimir aqui, ó. Como é que a gente pega isso, né? A gente vai, se a gente tem a variável end é endereço, é uma variável de endereço. Quando eu ponho asterisco end, o que eu tenho é um char. Então aqui Então, quando eu tenho a variável end sozinha, que é o endereço, isso aqui representa o endereço de um char, ou seja, o char asterisco. Quando eu ponho um asterisco, eu removo, eu resolvo o endereço, retornando o valor para aquele endereço. Certo? Então, o asterisco serve para isso. Então, vou por aqui, ó, asterisco end e asterisco end. Tem uma pergunta aí do Leandro se tem como representar o endereço em binário. Não diretamente. Não existe uma porcentagem para exibir o número em binário. Eu teria que calcular o número binário. Para isso, eu vou até propor um exercício para vocês fazerem isso. É razoavelmente tranquilo. Bom, aqui desse jeito ele vai imprimir o primeiro endereço. Tá? Vamos até rodar ele aqui. Varrer memória. Beleza. Aqui o que ele exibiu? 0, que é o decimal. O caractere 0 é 0 mesmo, e nulo, porque esse nil aí é o nulo, tá? Que é o correspondente ao 0. Por que ele fez isso? Porque esse endereço aqui está apontando, né? Está mostrando o valor dessa variável aqui, que é 0. Aí se eu colocar o número 16, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui o que é o 16 na tabela ASCII. O 16 é o 16 é uma coisa que não é impressa. Vamos pegar um valor que é impresso. Por exemplo, 32. 32 é o 2. 32 é o 2. Em caractere. Olha lá. Então, não imprimiu o 2 aqui, mas vamos lá. Então, 32 aqui, era para ele ter impresso alguma coisa, e 2, 0 aqui. Estranho ele não ter impresso o 2 direto. Número 2. Lá naquela outra execução. Vamos ver aqui. Não, aqui ele tá com 50. Caramba. Que é o 32 em hexa, desculpa. É 32 em hexa, que é o 2, que é o 50 em decimal. Olhei errado. Então, 50 em decimal e 32 em hexa. Vamos pegar um outro, então, talvez o 64. Vamos ver aqui, 64. Ó, 64 em decimal é o arroba, um caractere, que é o 40 em 0, ou 40 em hexa. Tá? Só que o que eu estou fazendo então? Eu estou exibindo o valor da variável var, só, a partir do endereço dela, por meio do endereço dela. O que eu quero fazer agora é uma coisa mais, uma certa traquinagem aqui, que é enquanto que agora, hein? Enquanto 1 vai. Nossa, será que vai cair a chamada? Esse que é o meu medo só, hein? Mas vamos lá, vamos tentar aqui. O que eu vou fazer agora? Endereço mais mais. Eu estou incrementando o endereço e olhando para esse endereço. Não vamos fazer while 1 não, vai. Vamos tentar olhar para alguns bytes. Eu quero olhar ou varrer os primeiros
100 bytes, vai. Como é que eu faria? Então tem que ter uma variável, número de bytes, sei lá, que começa com 1. E aí então eu digo, enquanto o número de bytes for menor ou igual a 100, então eu incremento o endereço, incremento o número de bytes. Poderia fazer desse jeito. Vamos lá. E agora eu estou então varrendo aqui a memória do computador. Ó, o primeiro endereço é o 64. Tem o valor 64 lá dentro, que é o caractere arroba, que é o hexadecimal 040. O que eu estou fazendo aqui então é olhando para vários valores aqui que já estavam na memória. Estou inspecionando a memória. Então o que eu estou fazendo aí é varrer a memória de pilha, a memória stack. Dá para perceber que, por exemplo, aqui, ó, o próximo endereço, próxima sequência aqui, seria esses 4 aqui, esses 8 bytes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui, compondo isso aqui, a gente teria o endereço dessa própria variável. Tá? E assim por diante. Dá até também para exibir o endereço. Né? Então aqui, porcentagem P. Onde é que está esse endereço? Então, end, sozinho, depois os endereços. Aqui eu estou exibindo o endereço que tem dentro do endereço. Dá para perceber que essas coisas todas vão mudando, né? Ao longo. Só não muda aquilo que é fixo, que é essa parte aqui inicial. Beleza. Se você quiser aqui, por sua conta e risco, pode fazer aumentar o número de bytes. Pode aumentar aqui para 1000 bytes, 100.000, vou olhar para os 100k de memória, primeiros aqui. Olha só o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu aqui quando eu olhei para muitos lugares na memória, olha aqui que doido, ó. Ele começou a olhar, ó. Vamos olhar aqui, ó. Olha para onde ele foi parar. Ó, então, você está vendo o caractere aqui, ó, /home, /ma ponte, /dropbox, /aulas, que é onde eu estou trabalhando, o diretório que eu estou trabalhando. ICC1, código, /varre, que é o nome do programa. Então ele chegou até, ele foi olhando na memória, até olhar onde na memória estava o caminho que eu estou trabalhando e o nome do programa que eu chamei. E aí ele, em algum momento aqui o sistema operacional olhou e falou, cara, você está mexendo em lugar que você não deveria. E aí ele dá esse erro aqui, ó. Falha de segmentação. Então ele faz um dump no core do programa, praticamente o sistema operacional chutou meu programa para fora do sistema da memória, tá? Então façam aí por sua conta e risco. É legal, mas pode ter consequências. No Linux, o kernel do Linux tem bastante proteção contra esse tipo de coisa, tá? Em outros sistemas eu já não sei, já não garanto. Muito bem. Então, para finalizar aqui, então a gente viu o while aninhado, né, que é um while dentro do outro, e para fechar, eu vou mostrar aqui uma outra estrutura que pode ser interessante também, que é uma estrutura que ela... bom, dá para fazer tudo com while, tá? Antes de mais nada, assim. Tudo que a gente quer fazer, dá para fazer usando o while. Não precisa de outra estrutura de repetição. Mas tem uma estrutura de repetição que facilita, porque ela contém, na própria definição dela, 3 partes. Ela é a estrutura for, ou para. Como que ela é semelhante ao while? Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, ó, de cima, só que aqui embaixo. Eu vou diminuir aqui, vou trocar aqui para b bytes, para ficar uma variável. Como é que ele seria igual ao while? Seria o seguinte, ó, se eu fizesse número de bytes igual a 1, eu colocasse o seguinte, número de bytes menor ou igual a b. O for ele tem 3 partes. Também uma estrutura de repetição com 3 partes.
ele tem uma inicialização, então tem for inicialização, ponto e vírgula, teste, ponto e vírgula, modificação. Ele tem essas três partes. Se eu ignorar a inicialização e a modificação e pegar só o teste, deixa eu pegar aqui, ó, vou copiar, vai ficar igualzinho. Então, se eu ignorar a inicialização e a modificação, colocar o teste estiver correto, ele vai executar exatamente igual ao while, sem nenhuma diferença. Então, o que o for faz? Ele olha aqui, verifica. O número de bytes é menor que B? Verdadeiro, executa, volta. O número de bytes é menor que B? Verdadeiro, executa, volta. É exatamente isso que ele está fazendo, tá? Ah, o endereço aqui também tem que ser... Tem que pegar de volta o endereço da variável, né? Senão ele começa já do ponto mais para cima. Então, o for ele funciona também como uma repetição. Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que aqui na inicialização, eu posso usar esse campo de inicialização para inicializar a variável. Então, num bytes igual a 1. Então, eu não preciso, por exemplo, dessa linha aqui. Então, ele já está dizendo, ó, para o número de bytes igual a 1, enquanto ele for menor do que B, igual a B. E o que é a modificação? A inicialização executa só na primeira vez. E a modificação executa da segunda vez em diante. Então aqui, ó, número de bytes mais. Então eu consigo embutir o controle que eu tenho da variável num bytes inteiro na linha do for. Então eu não preciso de linhas extras para fazer isso. No fundo ele está fazendo exatamente o que ele está fazendo aqui nesse while aqui de cima. Ele começa inicializando o bytes com 1, que é o que está aqui. Testa, que é o que está aqui. Depois, no final, incrementa o número de bytes, que é o que está aqui. Só que eu pus isso numa linha só agora. Então o for às vezes ajuda para isso. Deixa o código mais bonitinho, assim, por assim dizer. Agora tá difícil aqui para eu achar onde é que começa, né? Mas ó, tem aqui o E7, né? 7E7. Vamos ver aqui onde é que ele volta. 7E7. Então voltou. Então vou só mostrar aqui, ó. Então, usando while. E usando for. A mesma coisa, um ou outro. Tá? Não muda nada assim em termos do resultado final. Mas o for ele pode ser bastante útil, porque se olhando aqui para essa linha, a gente já sabe tudo que está acontecendo. Eu sei que a variável começa com 1. Opa, desculpa. Eu sei que a variável começa com 1, que ela vai até B, que ela vai incrementando de 1 em 1. Eu posso, inclusive, usar inicialização e modificação para mais do que uma variável. Então, eu posso, por exemplo, dizer o seguinte, ó, end começa com var, endereço de var. Então, eu posso acumular, que eu vou pôr vírgula e vou listando outras variáveis. Então, eu posso inicializar essa outra variável. Então, agora aqui também funciona, certo? Então, eu posso inicializar mais que uma variável, eu posso alterar mais que uma variável. Então, aqui, end mais. Só que aí também eu vou deixando o código mais complexo, né? Então, ele vai ficando mais difícil de entender aqui. Então, aqui não cabe nem na tela, né? Então, vou tentar diminuir aqui só para caber tudo aqui. Mas o que ele está fazendo é exatamente a mesma coisa. Então, esse for aqui funciona da mesma forma que esse for, que funciona da mesma forma que esse while, se eu considerar todo esse trecho de código, tá? Inclusive a inicialização aqui, né? A inicialização das variáveis aqui. Aqui eu também teria que inicializar, vou trazer para cá.
Eu teria que pôr aqui a inicialização de var também, tá? Não vou colocar, vou deixar assim, mas vocês entenderam. Enfim, então, usando for, então vou também aqui com duas variáveis. E eu posso usar quantas eu quiser, na verdade. Então, todas essas aqui funcionam. Então, usando for com duas variáveis, usando for e usando while. Vou deixar ao invés de 50 aqui, que acho que é muito, para caber tudo na tela bonitinho, vou colocar 8 bytes só. 8 é pouco. 24 bytes iniciais. Então tá aqui, ó. Então, os três blocos exatamente iguais, funcionando da mesma forma. E a gente fez aí a varredura da memória. Bom, o for ele fiz aqui, né, com o varrer memória stack, mas aí também a gente vocês podem como exercício alterar os outros programas para usar for ao invés de while. Então isso aí pode ser útil. Ele é muito bom para sequência de números. Então quando eu conheço a sequência de números que eu quero fazer, for é bastante útil. Vamos fazer aqui rapidinho, só para a gente finalizar. E aí, lá no Run Codes, vai ter para vocês um exercício sobre a progressão geométrica, parte 2. Então, vocês já fizeram a parte 1, ou pelo menos quem fez lá, exibia só alguns números da série da progressão geométrica. Agora eu quero um programa que permita fazer a soma de qualquer PG, né, de tamanho n diferente, que agora vocês vão usar o while ou for, qualquer um dos dois que vocês quiserem. Então, eu quero gerar uma sequência. O usuário entra com dois números, x e y. Uma sequência assim. Então aqui vai exibir o x e exibir o y. Ele vai exibir todas as combinações de 1 até x com 1 até y. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, assim por diante. 2, então vamos supor que aqui, né, x seja igual a 2 e y seja igual a 4. Então, o que ele vai fazer? Todos os x aqui nessa linha possíveis e os y aqui. Então, x de 1 até 2 e y de 1 até 4. Então, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Então, ele está fazendo aqui todas as combinações possíveis desses números. Para fazer isso, é bastante útil utilizar for, por exemplo. Porque eu posso ter x e y. Então, agora eu tenho, vou pedir para o usuário entrar com x e com y. Aí minha pergunta aí, tá certo esse jeito que tá feito aí? Esse scanf? Quem detecta o erro aí? Isso aí, muito bem, tá faltando o E comercial. Por quê? O scanf, se eu passar desse jeito aqui a função para o scanf, ele está passando, vamos por aqui que eu vou inicializar aqui com 0. O que ele está falando? Está falando o seguinte, espere do teclado um decimal e armazene no endereço 0. Né? Então, não é isso que eu quero que ele armazene no endereço de x, no endereço de y. Tá? Beleza. E agora, então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai imprimir na tela essa sequência. Se eu quero imprimir a sequência de x e de y, e o usuário já digitou, eu vou criar aqui um x e um y, que são duas variáveis.
E aí, para o x igual a 1, enquanto o x for menor ou igual a x, x mais mais, então eu imprimo o valor de x. Se eu fizer só isso, o que ele vai fazer? Imprimir todos os x, né? Nesse caso, todos os x possíveis. Eu não quero só isso, eu quero que ele faça o y também. Vamos fazer esse aqui primeiro. Vamos rodar esse aqui primeiro. Então, x igual a 5, y igual a 2. Então, ele vai exibir 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tô por enquanto, eu só estou... Aí. Por enquanto, eu só estou tratando o x. E é normal, tá? Como eu falei para vocês em outras aulas, é normal vocês começarem implementando uma parte do programa só, para ter certeza que está funcionando. Mas o que eu gostaria é, para cada x, também ter o y. Então, do y igual a 1, y menor igual a y maiúsculo, yzinho mais mais. Então, eu vou imprimir tanto o x quanto o yzinho aqui dentro. E para cada par xy, eu vou dar um barra n. E aí, show. Então, 5, 2. Quase isso, hein? Era isso que eu queria? Acho que não era isso que eu queria, não. Vamos ver. Eu queria, por exemplo, 4, 2. Não. O que eu esqueci de fazer? Então ele está imprimindo... Ah, posso pôr um barra N aqui, na verdade. Então, não é para cada x que eu dou um barra N, é para cada xy mesmo. Né? Então, x, y, já um barra N. Então, 4x diferentes, 3y. Aí, show. Beleza. Então, agora ele está imprimindo aí a combinatória, né? Todas as combinações possíveis entre números entre x até 4 e y até 3. Então, aí eu consigo também ampliar isso, né? Se eu tenho 3 números, x, y e z, então eu vou colocar mais um fora aqui dentro. E assim por diante.